Olá, eu sou o professor Elmo Dias e estamos no canal Falando em Português, no YouTube, no Facebook, no Instagram, TikTok, Quai, X e outras redes sociais. O papo de hoje é sobre a morte aí de um preso do 8 de janeiro, chamados presos do 8 de janeiro, da tentativa golpista, que faleceu no presídio da Papuda. Vamos trazer aqui algumas reflexões a respeito desse problema, que é um problema nacional, não é um problema apenas dos presos, dos golpistas que estão presos, mas um problema carcerário no Brasil, depois da vinheta. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais. Um homem, preso por atos golpistas de 8 de janeiro, morre após passar mal na Papuda. Um homem preso por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro morreu hoje, dia 20, no caso ontem, na segunda-feira, após passar mal no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Clériston Pereira da Cunha, 46, teve um mal súbito durante o banho de sol, segundo informações da unidade prisional. Após a morte, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cobrou informações à Papuda, incluindo o prontuário médico de Clériston. Então, essa é a primeira notícia, aí, a primeira informação, que o Clériston faleceu aí de um mal súbito na Papuda. Tem mais aqui sobre a situação dele, quem é. Sabe quem é e por que foi preso pelo 8 de um homem que morreu na Papuda. Clériston Pereira da Cunha teve um mal súbito durante o banho de sol na última segunda-feira. Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, morreu na última segunda-feira, dia 20, por um mal súbito, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A morte. Por que ele foi preso? De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, em 16 de janeiro, Clériston se uniu a um grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes para auxiliar a provocar e insuflar o tumulto, com o intento de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto no Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ao ingressar no Congresso, junto com os demais, ele empregou violência com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos poderes constitucionais e depor o governo legitimamente constituído que havia tomado posse em 1º de janeiro de 23. O texto diz que Clériston e o grupo passaram a quebrar vidraças, espelhos, portas e vidros, móveis, lixeiras, computadores, totens informativos, obras de arte, pórticos, câmeras de circuito fechado de TV, carpetes, equipamento de segurança e um veículo de marca Jeep. Então, tem as motivações da prisão dele. E aí, o que é que ocorre após a morte, infelizmente a morte, a imprensa de extrema-direita, que a imprensa nunca foi, na verdade, isenta e nem é isenta em lugar nenhum no mundo. Mas agora, escancaradamente, cada um veículo de comunicação defende não só ideais, mas defende determinados políticos. E aí, por defender determinados políticos, por ele ser um preso da tentativa golpista do 8 de janeiro, aí vem toda a imprensa dizer que ele era um preso político, que ele não tinha sido julgado, que ele não poderia estar preso preventivamente, que só pode se prender no Brasil depois da sentença transitada em julgado. Para alguns, né? Porque para essa mesma imprensa, se for um homem negro da periferia, ele pode ficar lá 20, 30 anos preso sem sequer ter a sua primeira audiência, que ninguém está se importando. E muitas dessas pessoas morrem em prisão preventiva, né? Mas primeiro eu vou trazer aqui essa outra questão aqui da USP, né? Cerca de 62% das mortes em prisões brasileiras são causadas por doenças. Segundo especialistas, condições precárias e superlotação dos presídios são os principais fatores para o adoecimento de detentos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o sistema carcerário brasileiro apresenta
apresentava cerca de 900 mil presos até o terceiro semestre de 2022. Desses, 44,5 são presos provisórios, ou seja, estão encarcerados sem a devida ocorrência de um julgamento. Apesar da quantidade de detentos, o Brasil até junho de 2019 contava com apenas 460 mil vagas, dado que revela um cenário marcante do sistema prisional nacional, a superlotação. Então, a gente tem 44,5 de 900 mil, o que está em torno de uns 400 mil pessoas que estão presas provisoriamente hoje, sem o julgamento. Centenas de milhares dessas pessoas estão presas provisoriamente sem sequer nunca ter sido ouvido por um juiz. Mas essas pessoas são negras, a maioria periférica, que sequer tem um advogado, nem público e nem privado, estão lá jogados, esquecidos nos presídios. Mas a imprensa não se preocupou nunca em que essas pessoas só poderiam estar presas se tivessem sido julgadas. Mas agora, infelizmente, com a morte aí do Clériston, vem à tona essa situação. É importante que os grupos sociais, os grupos de direitos humanos, aproveitem a oportunidade para colocar esse grande problema carcerário brasileiro, que é mais de 400 mil pessoas presas sem serem julgadas. E ninguém diz nada. Pelo contrário, se faz um escarcéu de coisas porque a mulher de um presidiário foi no Ministério da Justiça. E qual o problema das famílias buscarem melhores condições de vida para os presidiários, independente do crime que cometeu? E não tem ninguém lá que não esteja sendo acusado de algum crime. As pessoas que estão lá na Papuda estão sendo acusadas do crime de tentativa de golpe de Estado. É crime, está na lei. Então, não é o problema. O problema de estar preso sem ser julgado é um problema não era só do Clériston que estava lá preso sem ser julgado, mas é um problema de mais de 400 mil pessoas que estão presas pelo Brasil afora sem serem julgadas. E também morrem todo dia morrem pessoas que estão presas sem ser julgadas e ninguém faz nada. É lamentável a morte desse cidadão que estava na Papuda? Sim, é lamentável. É responsabilidade do Estado? Sim, é responsabilidade do Estado. Todo mundo que está preso é responsabilidade do Estado. Agora, outra coisa que chama atenção é de quem é a responsabilidade pela Papuda. É de Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal? É de Lula, que é o presidente da República? É do Executivo Federal? Não, é de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. A Papuda é responsabilidade do Distrito Federal, ou seja, está no comando de Ibanez Rocha. E essa imprensa suja não falou uma palavra sobre Ibanez Rocha, porque Ibanez Rocha ele é apoiador aí do ex-governo do Brasil. E tem outra coisa, não vai criticar Ibanez, não vai criticar as condições de vida dos presidiários, porque essas pessoas concordam que a vida na penitenciária tem que ser uma miséria, porque quem está lá cometeu crime, quem cometeu crime tem que passar por esse tipo de situação. Só estão lá reclamando porque acham que essas pessoas tinham o direito de tentar um golpe de Estado. Só por isso. Então, é lamentável a morte de qualquer um que seja. Para mim, toda morte em uma circunstância dessa, ninguém merece morrer dentro de um presídio, independente do crime que ele cometeu. Então, é muito, extremamente lamentável, mas também é lamentável que outras mais de 400 mil famílias estejam sofrendo com seus entes queridos presos sem saber quantos anos de cadeia vão tomar, se vão ser condenados ou não, mas estão lá. Muitos desses, inclusive, já passaram do tempo que a pena, se eles fossem julgados e condenados, a pena era menor do que o tempo que eles estão na cadeia, infelizmente. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais.